1. E a tela cheia? Calma. Tá valendo. Beleza pura. Cadê a minha tela cheia? Coloca ela aí. Quando a gente colocar a exibição de orador, aí você vai ficar com a tela cheia. Já tá valendo. Sim, mas eu preciso ver... Ai, meu Deus. Não, isso não. Coloca a apresentação de slide lá embaixo. Aí, garoto. Sim. Vamos lá. Perfeito. Eles estão me vendo então por completo. Eles estão vendo só a tela, não é isso? A tela e você. No ápice direito, não é isso? Você do lado direito e a tela da aula do lado esquerdo. Certo. Tem uma mensagem aqui, please move this window, ou seja, eu quero mover essa janela. Tá, tudo bem, saiu. Bom, vamos lá, galera. Boa tarde a vocês, muito prazer estar com vocês, tá certo? E o nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre tato, ok? Mas eu também tinha esperança de brincarmos com endocrinologia, certo? Pelo menos o começo, mas é muita coisa para uma aula de 50 minutos. Então, o nosso foco principal vai ser tato, como a Setinha mostrou, e a minha intenção era bater um papo, iniciar a endocrinologia parcialmente. Aceita a Mariana aí. Ah, beleza, deixa eu ver. Convidados, beleza. Lá embaixo. Convidados. Aí vai aparecer Mariana lá querendo entrar. Aceitar, permitir. Isso. Deixa eu ver. Não. Está aguardando convidar. Isso, pronto? Já admiti. Ok? Então, muitos estão perguntando por que digestão mais bioquímica parte 1. Mas isso aí é um assunto para os próximos capítulos. Certo? Então, por isso, essa interrogaçãozinha ali à esquerda. Nosso papo, então, é tato, e esse início de endocrinologia eu vou deixar para depois. Então, eu havia previsto isso, vou deixar para depois. Por quê? Porque nesse assunto tato, nós vamos brincar com histologia também. Então, eu quero aproveitar esse momento e discutir com vocês um pouco sobre histologia animal. Isso é ultra importante. Inclusive, eu vou deixar para o Eduardo, no e-mail dele, até amanhã, para que ele passe para vocês uma apostilinha sobre histologia, porque no caderno 2 existem lá questões sobre tato. E você vai ver quais são as principais abordagens dos certames de tato, ok? Vamos brincar aqui, vocês vão ver na apostila de vocês, caderno 2, aula 3, no final da aula 3. Vamos então de histologia um pouquinho, ok? Bom, é o seguinte, aqui nós temos os 4 principais tipos de tecidos que compõem o organismo humano. O tecido epitelial, que é o nosso foco, inclusive, ele é o nosso foco aqui hoje, e ele é um dos 4, vejam, principais tecidos do organismo humano. Além dele, tecido muscular, que a gente conhece bastante, lá em nervoso, a gente sabe os 3 tipos de tecidos existentes musculares, né? O tecido muscular estriado esquelético, voluntário, porque quem o rege é o sistema nervoso periférico somático, certo? O tecido muscular estriado cardíaco, que é totalmente autônomo, e quem vai regê-lo? Sistema nervoso periférico autônomo, tanto simpático como parasimpático. Simpático estimula, parasimpático inibe, nesse caso, desse órgão. E o terceiro tecido é o tecido muscular liso. Ou todo o restante do corpo, onde houver músculo, é músculo liso. E quem vai reger esses músculos? Sistema nervoso periférico autônomo. Só que você sabe que eu tenho um pouco de controle em algumas regiões do corpo formadas por músculos lisos. Então, eu vou ter também vias somáticas. Então, a ONB e as demais federais chamam isso de vias mistas, ok? Porque eu tenho um pouco de controle. O diafragma, por exemplo, os olhos da pálpebra, os músculos da pálpebra. Então, se eu quiser piscar os olhos, fechar, abrir, eu tenho um pouco de controle, percebe?
Então, nessas regiões do corpo formadas por músculos lisos, eu vou ter vias mistas. A gente conhece isso bastante. Mais um detalhe. Somente quem realiza mitose aqui desses 3 tipos de músculos? Só os lisos. Músculos estriados cardíacos e músculos estriados esqueléticos não realizam mitose. Se eu perco uma célula dessas, eu tenho uma menos. Ok? Agora, o que mais teremos que saber de muscular? Lá em sistema esquelético muscular, vamos ver contração muscular. Isso é fundamental, mas é mais à frente. Ok? Tecido nervoso, que é um outro que compõe nosso organismo, ele é muito importante. Nós conhecemos ele em detalhe, certo? A gente bateu um papasso sobre isso lá em fisiologia do sistema nervoso, em neurofisiologia. E aqui o tecido conjuntivo. Esse aqui eu quero te chamar a atenção mesmo. O nervoso a gente conhece, muscular vamos acabar de conhecê-lo mais à frente. Vamos bater um papo sobre epitelial hoje, mas antes dele, o conjuntivo. Vejam vocês. Nós temos aqui, ó, nesse esquema, e não existe livro didático algum ou esquema de internet que me aponte todos os 7 tipos de tecidos conjuntivos. Aqui eu tenho 6, mas depois chama atenção para vocês sobre esses 6. Por que não 7? Vamos chegar lá. Vamos lá. Um dos 7 tipos de tecidos conjuntivos, o tecido adiposo, formado por adipócitos. São células grandes, cheias de retículos endoplasmáticos lisos e complexos golgienses, porque vão receber os produtos de degradação de colesteróis, triglicerídeos que circulam no nosso sangue e que os LDLs vão levar para eles. Então, eu sou um adipócito, recebo do LDL, colesterol, triglicerídeos que circulam no meu sangue que podem formar ateromas. Vamos ver isso em cardiovascular. Eu sou um adipócito, recebi esses lipídios circulantes pelo LDL, então eu vou degradar esses colesteróis, triglicerídeos e levo os seus produtos, seus componentes formadores. Quais? Ácidos graxos, glicerol, e levo para quem? Eu, adipócito, levo para as organelas retículos endoplasmáticos lisos e complexos golgienses. Então, esses adipócitos são células grandes com muitas dessas organelas, porque é lá que eu vou ter a síntese de novos lipídios. Quais? Gordura, que corresponde à segunda fonte de energia animal armazenada. Então, é um tecido de armazenamento energético e também de nutrição, não deixa de ser. Certo? Como segunda fonte, eu uso aqui gordura. A primeira fonte de energia de qualquer ser vivo. Monossacarídeos. Nunca esqueçam disso, ok? Não importa o ser vivo, de uma bactéria a um primata, a um mamífero, nós temos aí monossacarídeos. Esse é um dos tecidos conjuntivos. O segundo que eu quero te chamar a atenção, olha aqui à direita, tecido ósseo. Vocês vão ver lá em esquelético muscular que o tecido ósseo ele é formado por 4 tipos de células, mas vamos ver melhor isso lá na frente, em sistema esquelético muscular. Aqui eu aponto os osteócitos, um dos 4 principais tipos de células ósseas. Por quê? Porque entre os osteócitos, que são células esféricas, eu vou ter ali deposição de fosfatos e carbonatos de cálcio, que dão dureza, rigidez, né? E certa flexibilidade aos ossos. Eles têm que ter certa flexibilidade. Então, células ósseas, elas são tecido ósseo, osso é formado por células ósseas, e entre elas, nos interstícios, deposição desses minerais. E aqui eu tenho um canal de vaso sanguíneo. Que canal é esse? Vamos ver também depois. Canal de Volkmann. É um canal por onde passam os vasos. Vamos bater um papão sobre isso, importantíssimo. Canais de Volkmann. Guarda isso por enquanto. É só mais à frente, vamos ver detalhes. E detalhe, na medula óssea, que também veremos em detalhes depois, é que eu tenho, então, quem? A hematopoiese, que é um evento de diferenciação de células-tronco da medula óssea, aqui, ó, à esquerda, nas células componentes do sangue, ou seja, então, leucemia, que é um tipo de câncer, eu tenho níveis de leucemia lá na medula óssea, é um problema. Por quê? Porque eu vou ter um câncer numa região onde eu produzo sangue e tem que exportar para o corpo inteiro, então é mais fácil de eu entrar em metástase, eu ramificar esse câncer. Por isso que leucemia é muito preocupante. Mas existem níveis de leucemia. O Giannichini teve câncer de leucemia em uma das vértebrazinhas cervicais. Sorte que ele faz exames periódicos e descobriu cedo. Então, por transplantes, ele conseguiu escapar dessa junto com a quimioterapia. Muito louco isso. Então, veja, o sangue ele vem lá do tecido ósseo e há uma de especial, da medula óssea, veremos depois, lá em esquelético muscular. E aí, o nome desse evento de formação do sangue e seus componentes celulares eu chamo de hematopoiese,
que é, repito, é o processo de diferenciação de células-tronco da medula óssea nos 3 grupos de células sanguíneas. Quais são esses 3 grupos? Primeiro, trombócitos, plaquetas, ou também chamadas de elementos figurados. São células responsáveis pela coagulação sanguínea. Hemofílicos têm problemas genéticos nessas células, certo? Também, não só, mas também em outros elementos que fazem parte do processo em cascata de coagulação. Bom, o segundo grupo de células do sangue, as hemácias. As hemácias ou glóbulos vermelhos, ou também chamados de eritrócitos. Os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias são células que transportam hemoglobina e, por consequência, os gases respiratórios, certo? E, por fim, os glóbulos brancos, que são as células imunológicas. São 12 tipos de células imunológicas, ou seja, macrófagos, neutrófilos, linfócitos T, plasmócitos, que produzem anticorpos, enfim, monócitos, basófilos, eosinófilos, mastócitos. Então, são alguns dos 12 tipos de células imunológicas. São os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos ou células imunológicas. Então, vejam que o tecido sanguíneo, que é um tecido conjuntivo, ele, junto com o tecido ósseo, eu posso chamar os 2 juntos de tecido hematopoiético, porque a hematopoiese acontece no tecido ósseo para a formação do sangue e seus 3 componentes celulares. Ok, isso? Tudo bem? Bom, então eu falei de adiposo, sanguíneo, ósseo. Vamos partir aqui para o cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é formado ali por material intercelular, ou seja, linfa, um pouco do plasma sanguíneo, muitos compostos solúveis, e também essas células que são os condrócitos, que vão produzir colágeno, a proteína que forma as fibras de colágeno e que também forma o colágeno, a cartilagem em si, que forma o lobo auricular direito e esquerdo, certo? Que forma aqueles discos intervertebrais da coluna, olha a hérnia de disco, por exemplo. Então, enfim, essas peças, o septo nasal, entre outras porções do organismo, onde eu tenho cartilagem. Nas epífises ósseas, o que é epífise óssea? Vamos supor que aqui é o fêmur, por exemplo, que essa parte do meu braço, meu antebraço com punho. Então, a epífise é a extremidade de um osso. Então, eu tenho tecido cartilaginoso, para que osso com osso não possam se encostar. Se eu encosto osso com osso, eu tenho artrose, que é quando eu desgasto essa cartilagem, muito comum em idosos. Quando eu tenho artrite, é a inflamação do líquido sinovial que fica entre as cartilagens. Isso se dá pela gota ou por outros mecanismos, tudo bem? Então, a cartilagem é muito importante. Então, o tecido cartilaginoso, ele é formado por esses tipos de células, condrócitos, que produzem colágeno. Colágeno são proteínas que não só formam fibras colágenas para dar firmeza à pele de uma pessoa jovem. Uma pessoa idosa como o Eduardo, por exemplo, tem a pele flácida, ou seja, o condrócito, por exemplo. Os condrócitos, o gene que produz colágeno passa a ser inibido com o tempo. Então, eu não produzo tanto colágeno e as fibras de colágeno então, acabam não sendo repostas, renovadas. Então, a pele vai ficando flácida. Por isso que a pele de idoso é muito flácida. Já percebeu isso? Porque o gene se inativa dos do DNA dos condrócitos, que codifica, então, esse colágeno, que é essa proteína que compõe essas fibras cartilaginosas. Eduardo, saiba, então, o porquê das suas flexibilidades. Bom, 1, 2, 3, 4, vamos para o quinto. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. E aqui, ó, o sexto, tecido conjuntivo fibroso. Aí eu pus uma interrogação aqui, ó, uma interrogaçãozinha aqui, para que a gente possa, então, pensar que tecido conjuntivo fibroso. Esse aqui inclui outros 2. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo é seria, então, o nosso quinto tecido. Qual seria o sexto? Tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, que também é um tipo de fibroso, porque eu vou ter fibras cartilaginosas, fibras de colágeno, também, além de fibras reticulares. Vamos ver os papéis dessas fibras, desse tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, porque não tem orientação as fibras. Tá? E, por fim, o sétimo, que também é um tipo de fibroso, o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Eu quero te mostrar, então, esses carinhas. Eu vou chamar atenção, então, para vocês do frouxo, do denso não modelado e do denso modelado, ok?
Tudo bem até aqui? E só uma observação antes de partirmos para o próximo slide. Olha aqui, eu coloquei uma coisinha bem aqui no fibroblasto, que são células do tecido frouxo, conjuntivo propriamente dito frouxo. São células que vão também auxiliar na formação de quem? Olha aqui, ó, dos fibrócitos. Então, fibroblastos são células que diferenciam-se em fibrócitos. Então, os fibroblastos que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, eles vão diferenciar-se os fibrócitos que vão compor, então, os tecidos conjuntivos propriamente dito densos, não modelado e modelado. Tudo bem? Então, esse carinha aqui de cima diferencia-se nesse aqui de baixo. Esses são os tipos de células que compõem o frouxo. Esses são os tipos de células que compõem o denso, não modelado e modelado. Tudo bem quanto a esses 7 tipos de conjuntivo? Alguma pergunta, Dudes? Alguma pergunta? Vou seguir adiante, ok? Tudo bem? Tá claro? Muito louco. Olha só isso. Vamos bater um papo sobre o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e denso. Olha o não modelado, sem orientação às suas fibras, e olha o modelado, como é tudo orientadinho. Por isso que é modelado o nome. Tá? Mas esqueça esses dois por enquanto. Vamos ver o frouxo primeiro. Nessa foto micrográfica obtida de microscopia óptica, eu tenho aqui, ó, glândulas gástricas, lá na mucosa do estômago. Veja, nossa, mucosa estomacal humana. Aqui é a luz do estômago, onde os componentes do suco gástrico são lançados. Veja, certo? Então aqui, ó, tecido mucoso, formado por células, né, principais e parietais que vão formar os componentes do suco gástrico. Vamos ver isso em digestão, tá? Então veja que abaixo desse tecido mucoso, formado por células mucosas, células parietais e principais, eu tenho, ó, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Veja só, que um dos seus papéis é de preenchimento e integração. Integração de quê? Desse tecido mucoso, por exemplo, estomacal, junto à musculatura logo abaixo. Certo? Bom, olha aqui essa imagem à esquerda. Eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, sendo muito claramente demonstrado. Aqui no lado direito, esquerdo dessa foto, direito, na verdade, né, dessa pessoa, eu tenho um jovem, uma pessoa jovem, e aqui uma previsão dele, né, quando na velhice. Então, você pode perceber que a pele fica mais flácida. Ou seja, a pele é firme de vocês, alunos nossos, que são garotos novos, 17, 16, 18, 19 anos, 18 anos. Por quê? Porque eu não só tenho fibras de colágenas, dando firmeza à pele, como também a elasticidade se deve para o tecido elástico. Então, por isso que a gente consegue esticar a pele um pouco, a bochecha de alguém, certo? A pele do antebraço, a gente consegue puxar um pouquinho, né? Então, há elasticidade. Então, essas proteínas elastinas, desse tecido elástico, que dá elasticidade à pele. E essas fibras de colágeno, né? Fibras de colágeno, que dão firmeza à pele, os genes que codificam essas proteínas, elastina e colágeno, eles vão se inativando com o tempo. Por isso essa flacidez. E as mitoses de algumas camadas da pele, que veremos já já, elas são cada vez menos frequentes. Por isso que a gente tem o perfil envelhecido e esse perfil de flacidez. Uma outra coisa, que é também... Opa! O Arthur está perguntando se isso pode se dar pela relação entre condrócito e condroblasto. Condrócito e condroblasto. O condrócito é um outro produto final de diferenciação de condroblastos. O condroblasto é uma célula precursora de condrócitos. Então, ou seja, os genes, na verdade, dos condrócitos, né, que vão produzir o colágeno e formar as fibras de cartilagem, né, o gene ali que codifica essa proteína, ele vai se inativando com o tempo, junto com o gene que codifica a elastina. Então, a elasticidade da pele vai cedendo, ó, ela vai caindo, por isso a flacidez, e a firmeza também não é possível, porque o colágeno não é tão reposto como um dia já foi em você, Eduardo, já que você tem aí 57 anos. E no caso, o aspecto envelhecido é porque as mitoses de algumas camadas da pele, não todas, vamos ver já já, elas são cada vez menos sucessivas. Então, não renovo células velhas ou mortas ou danificadas com frequência, como já foi um dia, e também eu perco a flacidez e elasticidade, ela vai cedendo.
Outra coisa, uma pessoa que engorda, o Eduardo, por exemplo, está com um abaulamento abdominal bem grande. Eu acho que ele tem estrias. Veja, essas estrias aqui, de uma mulher que agora é gestante, por exemplo, olha só o tanto de estria que eu tenho aqui. O que são estrias? São quebras dessas fibras de colágeno. Então, tanto é que pessoas que engordam bastante, depois emagrecem, a pele fica lá flácida. Por quê? Não porque eu agredi o tecido elástico. Ela pode ser nova a pessoa, mas porque eu quebrei fibras de colágeno. Então, a firmeza se vai. Então, veja, eu tenho 3 tipos de estrias. Inclusive, a Helenice um dia me ajudou a brincar com isso em sala, na rede pública, mó barato, há muito tempo. Olha só, as estrias, quando são vermelhinhas, levante as mãos para o céu. Veja aí, Eduardo, se as suas são vermelhas. Se for vermelha, porque... aula. E depois eu vou falar do Sormani, que ele meteu um pau em mim hoje de manhã, que eu sei, viu, galera? Eu estou sabendo. Veja só, se a estria for vermelhinha, levante a mão para o céu, porque elas ainda têm vascularização, então elas podem ser reversíveis, certo? Se elas forem roxeadas, comece a se preocupar um pouco, porque elas estão perdendo vascularização. Agora, se elas forem branquinhas, meu irmão, esquece, você vai ficar com elas para sempre, a não ser com cirurgia plástica, e às vezes nem isso é possível contornar. Ok? O Sormani, por exemplo, além de estrias vermelhas e roxas, tem muitas estrias brancas. E a elastina do tecido elástico do Sormani. E também o colágeno, das fibras colágeno do Sormani. Ali já estão quase todas indo embora. Oi? Ele é a própria estria, né? Ele é a própria estria e flacidez e perda de reposição de colágeno e de elastina. Nada a ver, né? Vamos lá. Bom, esse é o frouxo, ok, pessoal? Outra coisa, olha aqui para mim, ó. Se eu pego a minha mão aqui, a pele, ó, e faço isso com a minha pele, tem um limite de ida e vinda, veja só, isso se deve também ao frouxo. Então, ele tem... Porque imagina, se o frouxo não fizesse isso por mim, a minha pele ia dar a volta na minha mão, no nosso corpo, ia ser um balaio de gato. Então, o outro papel do frouxo é a integração. Ó, integra a pele e a nossa musculatura basal. A pele, certo? Por exemplo, a tecido mucoso, lá da mucosa gástrica, a musculatura basal, logo após a mucosa gástrica, e aí vai. Tudo bem? A musculatura lisa, né? Lá abaixo da mucosa estomacal. Então, é um tecido de integração, é muito importante o frouxo. Olha aqui, tudo bem quanto ao frouxo, vou partir para o denso, não modelado e modelado. Bem, o denso não modelado é formado por fibras colágenas, certo? Fibras de cartilagem, fibras, né? Formada por colágeno, porque colágeno é a proteína que forma cartilagem. E também fibras reticulares. Então, ou seja, veja que não tem orientação, por isso que não é modelado. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. E esse tecido, ele também contribui com essa flacidez. Porque, poxa, esse colágeno também aqui não é reposto com o tempo, né? Como deveria. Então, o frouxo e o não modelado também apresentam papéis semelhantes, o não modelado com o frouxo. E, além do mais, quando você passa por baixo daquelas tesourinhas, daqueles viadutos do plano piloto, as Suez a Norte, né, embaixo do eixinho W, do eixão e do eixinho L, se você passa ali correndo um pouquinho, você tem aquele frio na barriga, não é isso? Por que aquilo? Eu faço isso às vezes, é tão gostoso, só que não faça você, porque é perigoso, né? Porque aquele frio na barriga, por quê? Porque os órgãos eles mudam de posição, mas depois retornam. Por quê? Porque quem mantém o posicionamento dos órgãos nos seus devidos lugares é o tecido propriamente dito denso, não modelado. Olha que interessante isso, né? Tudo bem? E o modelado? Quem é esse modelado? Já adianta aqui agora. Ligamentos e tendões. São esses os grandes representantes do tecido conjuntivo, do grupo, né, de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, porque suas fibras são orientadas, vejam. Ok? Olha os fibrócitos, aqui as células fibrosas com seus núcleozinhos. Olha essa imagem seguinte. Aqui eu só trato do modelado. Olha aqui, ó, tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Então, veja, aqui eu tenho, aqui é uma articulação, eu te trago aqui real. Aqui é a epífise de um osso e aqui é a epífise do outro, formando, então, uma articulação, certo? Veja, isso aqui é parte da epífise desse osso superior,
Isso aqui é parte da epífise do osso, desse mesmo osso superior. E aqui é uma parte da epífise do osso inferior, desses dois ossos, né? Então, perceba que isso aqui tudo é cartilagem, um dos 4 grandes tecidos do organismo humano. Epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo, certo? Então, a cartilagem é um dos nossos tecidos conjuntivos e ela que recobre essas epífises para que não haja contato de osso com osso. Senão eu vou ter artrose, certo? Muito comum em idosos, repito. E aí, poxa, quem vai ligar esse osso com esse osso? Ligamentos. Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Aí veja, esses ligamentos todos que se entremeiam nessas epífises ósseas, e detalhe, entre uma epífise óssea e outra, aqui não está demonstrado, eu tenho aquele líquido sinovial que lubrifica a articulação, certo? A gota é quando eu... Oi? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. O tecido denso não modelado é a fascia. É o quê? Fascia. F-A-S-C-I-A. Não sei se ela escreveu certo. Não, eu não conheço a palavra. Repete para minha pergunta, querida. Alice, pode falar no áudio aí. Eu não sei exatamente como se escreve, acho que é faixa, que chamam fáscia, que tem as que reveste os órgãos que estão na cavidade abdominal. Ah, tá. Então, esses revestimentos, né, esses revestimentos, vamos dizer assim, facetários, por exemplo, cada órgão tem o seu. Vamos supor, o tecido conjuntivo que reveste, por exemplo, os pulmões, é a pleura. Até que eu posso ter pleuropneumonia. O que reveste o coração, por exemplo, é o pericárdio. O que reveste o tórax como um todo, o peritônio. Então, para cada tipo de órgão, eu tenho um tecido conjuntivo revestindo ele com um nome diferente, de acordo com o órgão, certo? Respondi você? Certo. Okay? A Ana Paula está pedindo para entrar. Então, deixa eu ver. Eu já entrei. Já entrou? Ok. Tudo bem, Alice? Então? Tudo bem. Clareou? Clareou. Beleza. Então, olha só. Então, os ligamentos, que é um dos 2 tipos de tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, eles então se entremeiam pelas epífises ósseas, e aí eles se estendem dessas epífises, vejam, e vão dar, então, eles vão então ter conexão, eles vão se conectar aos tendões, que também é um tipo de modelado. Então, os ligamentos se fundem aos tendões e os tendões se fundem a quem? Aos músculos estriados esqueléticos. Para que não só una, ou seja, una um osso com outro, forme uma articulação, como também eu possa mover essa articulação. Por isso que eu tenho que os ligamentos se fundem aos tendões e os tendões se fundem, então, aos músculos estriados esqueléticos. É muito perfeitinho isso. E se você pensar bem, esses ligamentos e tendões são todos com as suas fibras orientadinhas. Por isso que ele é modelado, ao contrário do não modelado. Tudo bem isso? Então, são 7 tipos de tecidos conjuntivos. Então, são 11 tipos de tecidos que formam o nosso organismo. Vou repetir rapidamente. Tecido epitelial, que vamos falar agora, tecido muscular, tecido nervoso e o conjuntivo. E o conjuntivo tem 7 tipos. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido adiposo, o tecido ósseo, sanguíneo, adiposo, cartilaginoso, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, e o conjuntivo propriamente dito denso não modelado e o denso modelado. São 7 tipos. Ok, pessoal? Beleza? Quanto a essa histologia dos nossos tecidos, o estudo dos tecidos que nos compõem e suas funções primordiais. Dá um oi para mim aí. Sim. Tudo certo. Sim. Ok? Legal, né? Interessante isso. Vamos então para o epitelial, que ele é rapidinho. Olha lá. Bom, só para você não esquecer, olha aqui, ó. Armazenamento energético, tecido adiposo.
Nutrição, tanto adiposo quanto sanguíneo, porque é pelos vasos capilares, veremos em cardiovascular, que é formado só pelo endotélio, um tecidozinho, é que eu permito coisas boas irem do sangue para os tecidos e ruins dos tecidos para o sangue. Então, ele contribui com a nutrição. O tecido sanguíneo, certo? Além do adiposo. Condução, tecido sanguíneo, conduz coisas, gases, nutrientes, metabólitos, certo? O sanguíneo, tecido sanguíneo, TS, tecido sanguíneo. Defesa, o sanguíneo, é lá que está a imunidade. Diferentemente de qualquer outro sistema fisiológico do nosso organismo, o sistema imunológico ele é formado por 12 tipos de células, além do timo, que está bem aqui, ó, acima do nosso externo, e o baço, está bem aqui acima do nosso pâncreas, no ápice esquerdo do abdômen, certo? Além dos linfonodos, né, que também são órgãozinhos mais do sistema linfático, que também tem sistema imunológico ali dentro, células imunológicas. Então, no geral, o imunitário é formado por 12 tipos de células. 80% dessas células estão no sangue. E os demais 20% no tubo digestivo, veremos digestão, e nos demais tecidos do corpo. Certo? E quando for necessário, muito mais células chegar a algum tecido, eu tenho a diapedese, a passagem de células imunológicas por entre as células endoteliais do endotélio capilar até o tecido X, YZ, certo? Então vamos lá, o sangue tem a nossa defesa, tecido sanguíneo, porque lá está a imunidade. Sustentação e proteção, tecido ósseo, olha o crânio, olha as vértebras, né, que protegem a medula espinhal na coluna vertebral, enfim, e sustentação do organismo como um todo, certo? Por exemplo. Estrutural, tecido cartilaginoso, olha o lobo auricular esquerdo, olha o direito, septo nasal, discos intervertebrais, e aí por diante. Olha ali aquela estrutura que reveste as epífises ósseas para proteger, evitar o contato de osso com osso, para evitar artrose, certo? Preenchimento, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, vocês viram que ele também tem esse papel de preenchimento, certo? E o tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, também contribui com esse preenchimento, aquelas fibras não só de colágeno, mas também de reticulares, certo? E por fim, integração, tanto não modelado como denso modelado. Ou seja, eu integro, olha a articulação, certo? Modelado. Olha a integração entre órgãos, né? Lá no meu abdômen, no meu tronco, né? O tórax, abdômen, os órgãos saindo dos lugares, né? Então, ou seja, o não modelado também contribui para isso. Essas são as funções primordiais dos tecidos conjuntivos, dos 7 tipos de conjuntivos. Esqueça o nervoso, esqueça o muscular. Vamos agora para o epitelial. Tá legal? Bom, quando eu falo de tato, eu tenho que falar, quando eu falo de pele, eu falo de tato. Então, ou seja, por isso essa imagem. E aqui eu trago um termo muito interessante. Bom, só uma observação. Lá em visão eu tenho células fotorreceptoras, os cones e bastonetes. Claro que quem é estimulado pela luz, naquela faixa de comprimento de ondas da luz visível, são as alfa e beta-opsinas e rodopsinas dentro daquelas células fotorreceptoras. E não as células em si, mas são ditas células fotorreceptoras. Eu tenho lá o quê? Vias nervosas que são estimuladas pela luz, vamos dizer assim, no geral, certo? 15 minutos. Agora, ok. No olfato, na audição, eu tenho vias mecanoreceptoras, porque a membrana basilar na audição tem que estimular as células sensitivas, e aí sim eu tenho o estímulo das células nervosas, dos ramos do nervo auditivo. Então eu tenho lá estímulo mecanoreceptor e também basicamente mecanoreceptor na audição. No olfato, quimioreceptor. No paladar, quimioreceptor. E aqui no tato, volto com mecanoreceptores ou tátil-receptores. E o que seria somestesia? Somestesia é o seguinte, é quando eu estimulo um órgão do sentido e um outro passa a ser acionado. Por exemplo, tem gente que ouve um som, ouve uma música e sente o sabor de alguma coisa, sendo que não colocou nada na boca. Então, isso é somestesia, ou sinestesia, também alguns autores chamam. Então, somestesia, vou repetir, é quando eu estimulo de verdade um órgão sensorial, ou visão, ou audição, ou paladar, ou tato, e passo agora a ter uma outra percepção sensorial. Então, quando eu ouço um som, eu posso sentir o sabor de alguma coisa.
Quando eu ponho algo na boca, por exemplo, eu sinto cheiro, quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, eu sinto o sabor de alguma coisa, sem ter colocado ainda aquilo na boca para poder ingerir. Então, isso é só minestesia, ok? Tudo bem? Só fique ligado nesse tempo, já caiu alguns certames. Federais, em especial. Por que a gente se baseia em federais? Porque as provas são mais completas, mais complexas. É muito fácil passar numa particular. Em relação ao federal, é muito mais fácil. Por isso que a gente se baseia nas federais, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um pedaço do tecido epitelial de revestimento. Eu tenho o epitelial de revestimento e também o mucoso, né? Bom, a nossa ênfase aqui é o epitelial de revestimento. Então, veja, eu tenho 3 camadas na pele. Veja aqui, ó. Daqui desse ápice, onde eu vejo um pelo saindo, até aqui, ó. Acompanhe o cursor aqui de vermelhinho. Isso eu chamo, veja só. Opa, desculpa. Daqui até aqui, eu tenho a epiderme, perdão. Veja, essa parte mais marronzinha escurinha e essa listradinha aqui em cima. Então, veja, eu tenho a epiderme, certo? A epiderme é a primeira camada da pele e boa parte dela é composta por células mortas e com queratina razoável na sua superfície, por descamação dos pelos que nada mais são do que aglomerados de queratina, proteína que compõe os pelos nossos, certo? Além das nossas unhas, garras de animais selvagens, enfim, predadores, né? Por exemplo. Então, essa parte listrada é formada por células mortas. Agora, essa parte aqui basal da epiderme é formada por células vivas. Ali eu tenho mitose, e mitose constante. A mitose aqui é muito mais veloz do que a mitose de um músculo liso do tubo digestivo. Porque aqui eu tenho mais perda do que no tubo digestivo, mais frequentemente. Então, veja, essas células são vivinhas da base da epiderme. Só que a epiderme não tem vasos sanguíneos, ela é avascular. Então, como que essas células da base da epiderme são nutridas, oxigenadas? Como que seus metabólitos são externalizados e levados embora? Como? Vou te falar aqui na derme. Então, veja, daqui mais ou menos até aqui assim, ó, dessa parte aqui, ó, mais clarinha, abaixo da camada viva da epiderme. Para baixo, eu tenho a derme. É onde eu quero chegar, onde eu tenho, então, quem? Os 4 corpúsculos para o tato, corpúsculos nervosos. Além de quem? De terminações nervosas livres e do bulbo de Krause. Desculpa, dos discos de Merkel. Então, além dos 4 corpúsculos, quais? Bulbo de Krause, o corpúsculo de Vater-Patini, o de Ruffini e o Meissner, eu tenho terminações nervosas livres e os discos de Merkel, certo? Bom, olha só. Além dessas estruturas anexas da derme, na pele, eu tenho também as glândulas exócrinas, sudoríparas, sebáceas, lacrimais, salivares são as glândulas exócrinas, glândulas gástricas são exócrinas, vamos ver lá em digestão por quê. E também tenho quem mais? A base dos pelos, os folículos pilosos, certo? Bom, eu tenho esses três grupos de estruturas anexas na derme, na pele, só que na derme, ok? Então, essas estruturas anexadas da pele estão na derme. E aqui embaixo, mais aqui amarelinho, né? Aqui eu represento os adipócitos do tecido adiposo, eu tenho a endoderme ou hipoderme. Então, os vasos sanguíneos eles chegam até a base, até o ápice da derme, vejam. E aí, por difusão, os nutrientes caem nas células da base da epiderme vivas. E aí uma passa para a outra. E aí aquelas que não conseguem receber nutrientes, oxigênio das células de baixo dessa base da epiderme, morrem, compondo essa porção morta da epiderme. Então, se eu corto a pele com um envelope e não sangrou, estou na epiderme ainda. Se sangrou, no mínimo, alcancei a derme. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Olha só os corpúsculos nervosos. Vater-Patini, adaptação rápida. O que é isso? Qualquer coisa suave que encosta na minha pele, eu percebo. Então, ou seja, rapidamente eu percebo. Então, é o tato fino. Eu encosto ali no pelo, eu sinto o tato. O mosquitinho que pousa na minha pele, eu sinto o tato. Então, ou seja, o tato fino e a vibração se deve a quem? Ao funcionamento do corpúsculo nervoso de Vater-Patini. Certo? Bom, o corpúsculo de Meissner também tem adaptação rápida, mas ele me faz perceber o tato também, mas não fino, a presença de algo em minha pele. E textura e pressão.
Então, se eu aperto o seu braço, eu estou aí estimulando o corpúsculo de Meissner, certo? Aí eu tenho o corpúsculo de Krause. Então, ou seja, é um corpúsculo termorreceptor, porque eu sinto o frio. Então, se eu colocar, por exemplo, uma pedra de gelo na sua pele, eu estimulo Vata Patini, estimulo Meissner e estimulo Krause. Olha como é que a UNB pode cobrar isso, por exemplo. E o corpúsculo de Ruffini, adaptação lenta, demora a sentir isso, ou seja, eu estico a sua pele, eu puxo a bochecha. Eu estou estimulando Vata Patini, estou estimulando Meissner e também o corpúsculo de Ruffini, certo? Ou seja, o estiramento da pele, além do calor. Então, ou seja, se eu encosto algo quente na sua pele, eu estimulo rapidamente o Ruffini, certo? Olha só, hein? Agora, se eu estou no carro com o ar-condicionado ligado, lá no nevando, pois se aquele frio é excessivo, além de eu estimular, claro, o Krause, eu estimulo as terminações nervosas livres, que, se você bem lembra, estão até chegando aqui, ó, até a base da epiderme, na camada viva da epiderme, que também se nutre por aquelas difusões de nutrientes e gases, são oxigenadas por difusão dos vasos capilares até o ápice da derme, que chega até a base da epiderme viva, onde chegam também as terminações nervosas livres, certo? Então, se o calor for excessivo, poxa, eu estou no meu carro no sol o dia inteiro, eu vou entrar no carro e aquele bafo quente, aquele calor interno constante, excessivo, eu também estimulo, além do corpúsculo de Ruffini, estimulo as terminações nervosas livres, certo? Também são termorreceptoras. E os discos de Merkel, eles têm adaptação lenta e me fazem também sentir o tato, só que a pressão contínua. Por exemplo, eu estou ali segurando a sua pele, e aí se eu não paro de apertar o seu braço, por exemplo, eu estou estimulando, claro, o Patini, Meissner e Merkel. A pressão é continuada. A pressão momentânea é o Meissner, ok? Então, esses são, Vata Patini, Meissner, Krause e Ruffini são os nossos 4 corpúsculos para o tato, e que são contribuídos pelos discos de Merkel e as terminações nervosas livres. Tudo bem? Essas 6 informações? Bom, vias proprioceptoras. Olha só, são aqueles ramos do nervo vestibular que vêm lá do cerebelo e chegam no ápice do vestíbulo do ouvido interno. Lembram disso lá em audição? Então, quando o nervo vestibular vem lá do cerebelo e chega ao ápice do vestíbulo, que é uma das 3 porções do ouvido interno, dali o nervo vestibular se ramifica para todas as paredes internas dos canais semicirculares, que vão monitorar o quê? Os posicionamentos dos otólitos. Lembram disso? Segundo os otorrinos e os ortopedistas, os menores ossos do nosso corpo, mas não são ossos, vocês sabem, não tem células ósseas, são aglomerados de calcários, são pedrinhas calcárias. Mas se eles falam que são ossos, os menores ossos do meu corpo, não vai mudar minha vida, que assim seja. Veja, então, onde eu quero chegar? Essas vias proprioceptoras, ramos do nervo vestibular, lá no interior dos canais, aqui, ó, semicirculares do ouvido interno, olha aqui o ápice do vestíbulo, onde o nervo vestibular vai chegar. Aqui, mais ou menos, aqui janela oval, onde o som amplificado do médio entra no interno, né? E aqui a redonda, janela redonda, que me controla pressões do ouvido interno, lembram disso? E veja aqui a cóclea, né? E por diante. Então, o nervo vestibular vem lá no cerebelo, ó, e alcança o ápice do vestíbulo. E aqui se ramifica para as paredes dos canais. Então, esses ramos são as vias proprioceptoras. Vão me proporcionar o quê? Junto com a visão, 4 sensos fundamentais. Vocês já sabem quais são. Quais são eles? Equilíbrio, posição, distância e direção. Olha que legal, que legais essas vias ditas proprioceptoras. Ok? Estão relacionadas com esses 4 sensos e envolve 2 sistemas fisiológicos: sensorial e o nervoso central, superior. E 3 órgãos: cerebelo, visão e audição, ouvido interno em especial. Vamos lá, nosso penúltimo slide. Vias nociceptoras. Que vias são essas? Vocês também conhecem elas. São vias periféricas, tanto amielinizadas como mielinizadas. Olha as amielinizadas, sem mielina. Além de gerar dor lenta, veja só, se sensibiliza por agentes inflamatórios, que é um mecanismo imunitário, a inflamação, ditada principalmente por basófilos e eosinófilos e um pouquinho dos macrófagos, que são células fagocitárias. Então, essas vias me fazem perceber a ação desses agentes que geram inflamação em mim, essas células imunológicas, basófilos, eosinófilos e um pouquinho dos macrófagos,
que passa a começar a inflamar a área, então essa dor lenta que começa, então as periféricas amenizadas me fazem perceber, e são elas que chegam no interior de órgãos e estruturas, porque eu não tenho que perceber tudo que passa pelo meu corpo, em situações normais, fisiológicas. Se algo der errado no meu estômago, se eu tá perfeitinho, não sinto nada que passa por lá, nem tenho que perceber, mas se eu tiver alguma dorzinha, algum incômodo, são elas que vão me informar. Por isso que a coisa é lenta, ok? Agora, as mielinizadas, dor rápida, poxa, mielina formada por células de Schwann, lá no periférico, não é isso? Aquele a par periférico, que é mielinizado, formado por células de Schwann. Então, ali, eu espetei sua pele, enfim, mordi a língua. Essas dores rápidas são essas periféricas mielinizadas. Aquela outra parte do periférico, vocês conhecem muito bem. Vias nociceptoras alodíneas. O que é isso, alodíneas? São aquelas dores resultantes de estímulos inócuos. Vamos supor, estou aqui no sol tranquilinho, começa a ter uma queimadurazinha do sol no final do dia. Me queimei, fiquei muito tempo no sol, aquela insolação. Eu estou estimulando vias alodíneas. Reumatismo, né? Ou seja, as causas do reumatismo são várias, onde eu tenho aquelas dores nas articulações. Então, com o tempo, elas vão aparecendo. As vias alodíneas, chamadas também de nociceptoras, me fazem perceber esses tipos de estímulos. E, por fim, as vias hiperalgésicas, ou seja, também nociceptoras. Aquelas que me geram dores espontâneas. Por exemplo, estou tranquilinho, do nada começa uma dor de cabeça latejante. São essas vias que me fazem perceber esse tipo de estímulo. Respostas excessivas a estímulos nocivos. Poxa, eu fui atacado por um mosquitinho peçonhento, um animal peçonhento, uma cobra, aquelas dores oriundas de peçonhas, que é um estímulo nocivo, essas vias hiperalgésicas que me fazem perceber. Alergênicos, por exemplo, quem tem alergia para camarão e come, aí começa então a fechar, a inchar e a doer também as vias aéreas e digestivas superiores. Então, morro asfixiado. Esse incômodo, essa dor também é uma via nociceptora chamada de hiperalgésica. E esses perfis alergênicos intensos, que é uma reação imunitária também, a alergia, me gera choque anafilático. Essa questão do camarão é um tipo de choque anafilático que pode matar a pessoa se ela não for a tempo socorrida. E, por fim, eu tenho aqui o grande método de luz Braille, ou seja, o que o UNB cobra bastante quando eu falo de tato, está aqui, ó. É a leitura Braille, a pessoa que nasceu sem a visão ou que nasceu enxergando e perdeu a visão por algum motivo, essa pessoa então vai ter um subsídio, ela vai começar a ter contato com o mundo por meio da leitura Braille, onde eu vou usar principalmente quais corpúsculos que a UNB já cobrou? O de Vata e Pacini, que é o tato fino, e de pressão. Por que pressão? O Meissner, Pacini e Meissner. Por quê? Porque eu vou ter que perceber essas células Brailles, né? Que são que é uma combinação de 2 a 6 células, onde eu tenho as vogais, as consoantes, numerais e os símbolos diversos, inclusive de trânsito. Tá certo? Placa de trânsito, enfim, sabia? Então, veja, aqui, por exemplo, nessa célula eu tenho dois. Aqui nesse arranjo eu tenho 2 células. Aqui eu tenho 3 células, aqui eu tenho 4. Então, veja, aqui eu tenho 5, ó. Então, é um arranjo de 2 a 6 células Braille. E aí eu posso, então, entender um pouco do mundo em minha volta. E para que eu possa, então, uma pessoa deficiente visual, para que ela possa utilizar essa questão Braille, essa leitura Braille, ela precisa de 2 corpúsculos. Quais? O de Vata e Pacini e o de Meissner. Certo? E, por fim, modulação da dor. Claro, isso aqui é só uma curiosidade para a gente fechar. A gente pode, então, aquele lance que a gente fala, né? A gente brinca. Eduardo, a dor é psicológica, relaxa, calma. Claro, a dor pode ser um pouco aliviada, ele vai depender de fatores culturais, fatores psicológicos, fatores atribuídos, significado atribuído e a atenção. Por exemplo, olha só que loucura. Isso é questão cultural, isso é na Índia. Então, como é que eu ponho uma furadeira na minha língua? E olha só o tanto de coisa passando pelo lobo auricular, pelos lobos auriculares desse rapaz. Ou seja, é uma questão de valor atribuído, um significado atribuído à questão cultural. Olha aqui, ó. Para que isso? Me fala. É uma questão de valor para essa pessoa. Vai entender, né? Aí, Eduardo, se fosse você, eu faria isso, porque isso diminuiria seu abalamento abdominal. O Sormani tinha que fazer isso aqui, porque ele ia ficar um pouco mais esticadinho. Ou eu vou sugerir isso para ele. Fica a dica, Edu. Viu, Dudes, Almir? Aqui, ó. Meu Deus, aquelas questões suspensas. Nos anos 90, eu fui a uma festa, numa boate que fechou,
né? Lá no Lago Norte, eu sempre esqueço o nome da boate. E um dos ornamentos do teto da festa eram pessoas suspensas. Você Olha que fez? coisa louca. Oi? Você fez? Eu não fiz, eu fui a uma festa nessa boate que fechou no Lago Norte nos anos 90. E o ornamento do teto dessa festa, dessa boate, era o quê? Um conjuntinho de pessoas, 3, 4 pessoas suspensas. Olha que louco. Meu Deus. Vamos lá, né? Um significado atribuído aí, ó. Veja só. Essa pessoa, igual eu e você, Eduardo, vamos ver, ó, 1.000 contos para a gente passar nesse chão com brasas, né? Se a gente passar em tanto tempo. É um significado atribuído, um valor atribuído. Olha só que loucura. Essa aí, meu irmão, vai chorar depois dessa passadinha nessas brasas. Com certeza. Então, para fechar, eu tenho os lobos cerebrais. Porção anterior, porção posterior do cérebro. Olha aqui o bulbo raquidiano. Desculpa, o cerebelo, perdão. Aqui é o hemisfério esquerdo, né? Certo? Então, veja o lobo frontal. Olha aqui o córtex motor dessa região. Lobo parietal, tudo esquerdo, né? Lobo parietal, olha aqui o córtex somatosensorial, por que somato? Porque eu sou uma análise de 3 dos 5 órgãos de sentidos. Quais são eles? Olfato, paladar e o tato. Olha que louquíssimo. Aquelas vias para o tato, aqueles corpúsculos, vão chegar aí. Olha aqui o lobo occipital, e aqui seria mais ou menos o córtex visual, onde eu analiso o que eu vejo. E aqui o lobo temporal, onde no centro apical desse lobo temporal, por aqui mais ou menos, eu tenho o córtex auditivo. Que viagem, que louco! E só para vocês terem uma ideia, eu ia brincar com esse assunto com vocês na fisiologia do sistema endócrino, mas como vocês puderam ver, é muito extenso o assunto, né? E muito importante, até porque eu abordei histologia. Então, hipófise e cia, além das demais 7 glândulas endócrinas. Próxima aulinha. Ok, galera? E aí? Dudes, o tempo? Meninos, Tranquilo. meninas? Só abrir para dúvida, se tiver alguma dúvida. Eu quero um alô da galera. Pessoal, o que vocês acharam? Tudo bem? Muito boa, tá tranquilo. Humberto, Tudo ótimo. Não é uma viagem, tudo isso? Muito Que massa. aula foda. Muito viajado. Eu fico contente. Humberto, Oi, fala. você pode comentar sobre a relação olfato e paladar? Com certeza. Isso é uma dúvida lá de trás, né? De aulas passadas. Isso. Veja, o olfato, o paladar, ele é dependente do olfato, certo? Certo? Se eu estou gripado, estou com as minhas vias aéreas superiores congestionadas, não tem como o ar entrar nas vias narinas e lá no teto olfatório, lá no osso etimoide. Lembra disso? Né? Então, Sim. veja. Então, ou seja, não tem como o ar chegar por aqui, pelas narinas. Mas tem como chegar pela boca, pela região orofaringiana, por trás da úvula. Então, tanto é que eu tenho 20% do paladar, mesmo sem o olfato funcionar. Certo? Então, veja, o paladar depende do olfato, por quê? Porque o olfato ele tem um nervo olfatório, tá? Que vai dar acesso direto, basicamente, lá no córtex somatosensorial do lobo parietal. Mas o nervo palativo que vem das glândulas gustativas, certo? Das papilas gustativas, o nervo que se forma a partir dessas papilas, das terminações nervosas das papilas, esse nervo ele se funde ao nervo glossofaringiano e que vai se fundir em algum momento no nervo olfatório. Então, ou seja, o paladar depende do olfato. Então, se não estimula o olfato, não vai ser o estímulo palativo que vai estimular totalmente o nervo olfatório. Então, ou seja, eu posso conduzir um pouco de informação do paladar se o nervo olfatório não for estimulado, mas o paladar pleno só é percebido quando o nervo olfatório é estimulado. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Maravilha. Quem mais? Manda mais, eu queria muito conversar com vocês, tô com saudade de vocês. Eu. Quem é você? Eu, a Mari, de Bim. Mari. Professor, os corpúsculos de Pacini, você falou que são da adaptação rápida do tato fino e das vibrações, certo? Certo, aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a tela? Sim. Mas eles são os que estão praticamente mais distantes da epiderme. Como que
Que eles são responsáveis pelo tato Está fino. se baseando aqui no esquema, não é isso? Isso. Mas é um esquema. É fogo isso, né? É um esquema. Então, ou seja, esses corpúsculos, eles estão na derme distribuídos numerosamente. Entendeu? Ou seja, eu tenho vários desses. Então, muitos deles chegam aqui. Eles estão muito próximos. Então, eu chego com muitos deles no ápice da derme, na base da epiderme. Entendeu? Eu tenho umzinho aqui distante do ápice da derme, né? Da base da epiderme. Mas aqui é um esquema. Mas são vários de cada um deles. E eles chegam até lá em cima, com certeza. Tá bom? Tá, beleza. Beleza. Tem mais? Ninguém mais? Professor, Opa! sobre envelhecimento celular, você está falando de cartilagem, essas coisas, é por conta dos telômeros? Não tenha dúvida. Todo cromossomo tem seu ápice chamado telômero. A região telomérica é formada por vários genes. Alguns são genes controladores das mitoses. E eles se inativam com o tempo. Tanto é que eu tenho degeneração dos telômeros com a velhice. Então, esses genes das mitoses, que controlam as mitoses, ficam lá na região telomérica, eles vão se inativando. E aí, ou seja, as mitoses são cada vez menos frequentes. Quais são os papéis da mitose? Desenvolver e crescer o organismo, desde o zigoto da fecundação até a fase de nascimento e adulta. O que mais? Reparar células danificadas para contribuir com a cicatrização após a coagulação acontecer. E o que mais? Rejuvenescimento. E o rejuvenescimento, ou seja, reposição, né, de células envelhecidas, cicatrização, reposição de células velhas e células danificadas, e também crescimento, desenvolvimento do organismo desde o zigoto até a sua fase adulta. Então, ou seja, os telômeros, junto com aqueles genes que codificam quais proteínas? Colágeno, elastina, que também se inativam, mais os telômeros com os genes que controlam as mitoses, tudo isso junto me faz envelhecer, com a pele flácida, a elasticidade vai cedendo, e por isso Eduardo e os hormônios são feios. Entendi, obrigada. Mas quem perdeu a sobrancelha foi você, né? Tudo bem, isso é genética. A genética explica. Eu não deixava. Quem mais? Vamos lá. Pessoal, rapidinho. Mesmo acabando o nosso tempo aqui, me mande dúvidas pelo WhatsApp do grupo que nós fazemos parte, junto com o Eduardo Carlos e o Alfeu, e também por e-mail. Não deixe de mandar por e-mail. Vou preparar essa apostila de histologia, mandar para o Eduardo, e até amanhã. Esse final de semana vocês vão receber essa apostila. Tá bom? Vai lá, vamos lá com as dúvidas. Avisem aos demais que porventura não estão aqui, não sei. No doubts. Vamos lá, para fechar, alguém mais? No Não, doubts. acho que não. Encerrou. Pessoal, valeu então, tudo bem? Tudo certo.